Beleza? Eu, Ivolin Ramos, sou escultor. Estou há 3 meses em Chapadão do Sul atendendo o projeto do Juscelito, e agora estou aí com o projeto do seu Júlio Martins no avião Cessna, aí tamanho original, aqui onde o rapaz aí, o cinegrafista, está mostrando toda a armação, todas as dimensões, como é que ele é feito. Bem, minha gente, já que vocês vão me ouvir eu falar um pouco sobre esse monumento que está sendo construído aqui nessa posição, que é o local onde eu aterrissei com esse tipo de avião no dia 11 de maio de 1972. Então 11 e 12 de maio eu fiz 2 aterrissagens, porque aqui é a baixada da cabeceira das águas do córrego Pasto Ruim. Então a vertente é logo aqui, e então aqui passava seco e tinha a rodovia, que é Cordilheira das Águas do Brasil Central, aqui saindo de lá, de São Paulo para o Acre e Rondônia. Então fizeram essa estrada, o início, uma estradinha, um planejamento em 1958. E em 1972 eu descobri essa área aqui de 25 mil hectares, ou seja, 10 quilômetros por 25 quilômetros. Então eu trouxe o primeiro comprador como corretor e trouxe com esse avião que eu estou fazendo uma réplica neste local que eu aterrissei com o verdadeiro comprador. Porque há poucos dias antes, no dia 21 de abril de 1972, eu desci a 35 quilômetros daqui, na cabeceira do rio Aporé. Então lá o cerradinho também era mais baixo, e que é exatamente na curva dessa rodovia, que essa rodovia faz mais de 100 quilômetros sem fazer uma curva, é uma reta. Então eu desci o primeiro pouso com o sobrinho do proprietário que comprou aqui, que ele era o procurador para comprar essas terras que eu ofereci, que eu tinha pegado um documento, uma opção de venda, e eu peguei de um paulista de Bauru, e esse Giansante é o sobrenome dele, Carmeno Giansante. Então eu peguei esses documentos e trouxe o gerente do Banco do Brasil de Santo Augusto, sobrinho do Zeca Silva, que era o verdadeiro comprador que pagaria essas terras se o sobrinho achasse que era conveniente comprar. Então eu aterrissei daqui a 35 quilômetros com eles, e depois o segundo pouso foi aqui, em frente às terras, e que é a baixada desse córrego que nasce logo aqui. E então eu desci aqui com o avião, fiz diversos pousos, depois mais tarde, trazendo os compradores, quem viesse olhar, porque não tinha campo de pouso em toda a região. De Campo Grande aqui, mais de 300 quilômetros, eu já expliquei em outra gravação, que mais de 300 quilômetros nesse rumo, que a rodovia está ali, que não tinha essa rodovia, era um sertão daqui a Campo Grande, e não tinha, só na beira do Sucuriú, no Rio Pardo, e 1 ou 2 no Rio Verde, que era moradores. Então umas 3 moradas que a gente durante o voo via umas 3 moradas em 300 quilômetros. Então não tinha habitantes, não tinha nada. E nesse mundão aqui, de um posto de gasolina que estava fechando,
lá no lugar chamado Pouso Frio, que o apelido desse chapadão é Chapadão do Pouso Frio. Então lá tinha um postinho, já estava fechando, e de lá até o outro postinho, mais de 70 e poucos quilômetros, teria outro posto para lá, o posto da Vaca Parida. Veja os nomes da região. O nome dos lugares aqui era Vaca Parida, Cachorro Sentado, Chapéu Azul, era esses nomes. E depois, dentro de pouco tempo, eu passando por aqui, trazendo outros gaúchos para comprar mais áreas, porque eu peguei mais áreas para vender de outra gente, inclusive onde está a cidade. Era 4 irmãos, eram dono do pedaço ali de 4.000 hectares. E essa família Carneiro vendeu para um gaúcho que eu trouxe, José Gomercindo Nunes de Oliveira. Então o José Gomercindo Nunes de Oliveira comprou essas terras e eu peguei uma procuração para ser vendedor. Eu e um companheiro que chama-se, ainda está vivo, Chico Barreto, o Henrique Porto França. Então eu e o Chico pegamos essas terras onde está a cidade para vender. Aí vendemos pedaços e pedaços para a família Rotilli, família Secato, família Schultz. Assim foi o comecinho aqui no alto desse chapadão. Daqui está 3 quilômetros, é o centro da cidade que eu comprei. Depois recomprei, eu vendi essa área para certas pessoas, esses gaúchos que eu comentei, e depois comprei parte deles para fazer o loteamento. Então fiz o loteamento, fiz o distrito, povoou um pouco, convidei o povão que eu estava trazendo para fazer o município. Muitos acharam bom e muitos acharam que era impossível de emancipar um chapadão desses. Mas eu criei, fiz ruas, comprei motores de energia elétrica, motores para luz, para tirar, mandei fazer poço artesiano, fazer os avenidão, comprei patrola para fazer as ruas desse loteamento. Então, loteamento, distrito e depois município. Agora, no município deu muita contrariedade, que havia já um pouco de moradores que tinham interesses próprios e não queria que criasse o município para eles ficar explorando os negócios deles. Cada um tinha um interesse, um porque era comprador de soja, outro porque tinha um hotelzinho, outro porque tinha um comérciozinho, e daí não queria que saísse município, ficar uma pequena vila. E eu pensei mais alto e olhei e fiz isso, que não vou explicar muito porque é muito comprida a história. Então, e daí agora, já nos meus 40 anos que eu estou aqui colonizando, já passou de 40 anos, então eu pedi autorização para o prefeito, que é da nossa cidade, o Juscelito Kruger, que é o prefeito atual, para eu fazer esse monumento em homenagem à minha chegada no exato local. Aqui neste local que está o avião, eu já estaria voando a 3, 4, 5 metros de altura, porque eu decolei de lá para cá. E daí aqui em frente já começava o cerradão aqui. Então eu passei lambendo essas árvores aí e operava. Então a baixada, que eu depois vou pedir que firme um pouco pro lado da baixada, e coincidiu
que aqui é por acaso, é o cruzamento da BR-60, que sai lá do Rio Apa e vai, atravessa o Rio Aporé e entra Goiás adentro e vai a Brasília. Então, nesse cruzamento aí, Mato Grosso do Sul atravessando em direção Brasília. E nessa outra direção do cruzamento aqui é São Paulo, Cuiabá, Rondônia, Acre. Então estamos exatamente nesse cruzamento que eu verifiquei. Alguns dias eu saí ali da minha fazenda, que está a 15 quilômetros daqui, as minhas terras. Então eu via um serviço de aerofotogrametria, os aviões passando nesse rumo e aqui, e eu do lado de cima, de 3 quilômetros ali, eu olhava, o avião ia e voltava fazendo o serviço de aerofotogrametria. Então aí eu passei a chamar, escuta, estamos aqui num cruzamento norte, sul, este e oeste, e eu chamei de entroncamento do progresso. E aconteceu, e claro, não tinha essa estrada para lá, não tinha essa outra ali, que dá até para você filmar um pouquinho ali, a rodovia que vem de Campo Grande, mas sai lá da divisa do Paraguai, do país vizinho, sai de lá e vem atravessando aqui, e chama-se BR-60. Então, minha gente, e eu estou fazendo esse monumento, essa réplica desse avião, para deixar, porque o progresso desta região, que começou aqui e se estendeu para todo o centro-oeste brasileiro e nordeste, todos esses estados aí, começando assim, que aqui era Mato Grosso. Então, Mato Grosso ficou depois Mato Grosso do Sul, que eu cheguei em 1972 nesse local, exatamente no tal 21 de abril, dia de Tiradentes. Então quase que colocamos o nome da cidade Tiradentes. Mas depois, então, a aeronáutica, renovando os mapas da aeronáutica, e investigou, e eu estava povoando com os gaúchos, a gauchada vinda do Rio Grande do Sul. Então, povoando, aí a aeronáutica, fazendo a Carta Aeronáutica Mundial, resolveu e colocou Chapadão dos Gaúchos na minha fazenda, na minha pista homologada, que foi a primeira homologada em 1974. Eu operei um tempinho até que se providenciasse a documentação. Então, em 1974, no início do ano, se homologou. Então, aí a aeronáutica, que faz a Carta Aeronáutica Mundial, chamou de Chapadão dos Gaúchos. Eu já tinha algumas fazendas ao redor aí. E então pegou esse nome por muito tempo. E depois, quando eu quis legalizar o distrito de Chapadão Gaúcho, em homenagem àquela tribo de índios lá do Rio Grande do Sul, daquela baixada lá onde Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul, ali tinha uma tribo de índios muito nobres, assim como é aqui no Mato Grosso, os respeitados Guaicurus. Então lá no Rio Grande do Sul os gaúchos, ou já tinha muito espanhol que não dizia gaúchos, mas dizia gauchos. Então essa tribo
foi nobre, tudo o que eles faziam era muito bonito, muito bem feito. Então eu também ia colocar o nome do meu distrito, do meu loteamento, de Chapadão Gaúcho, em homenagem a essa tribo de índios. Mas foi inconveniente porque teve pessoas do governo do estado, que daí já estaria homologado o estado, que o primeiro governador desse estado aqui foi um gaúcho do meu município, de nome Arria Amorim Costa, nomeado pelo presidente Geisel, que achou que ele seria o indicado para ser o primeiro governador. Mas enquanto era o presidente Geisel, ele permaneceu e logo em seguida trocou por um outro presidente, o general João Batista Figueiredo, e daí trocaram de governador também, nomearam outros e outros. E essas pessoas, quando viram que eu estava construindo esse poderio agrícola aqui, que arrecadava uma boa parcela do nosso imposto estadual, então não quiseram que fosse Chapadão Gaúcho. E daí ficaria sem nome, desculpem, que daí eu pensei, digo, certo, não querem Chapadão Gaúcho, que foi a aeronáutica que botou esse nome, não foi eu, nem paulista, nem goiano, nem mineiro, nem gaúchos, foi a aeronáutica que colocou o Chapadão dos Gaúchos. Tudo bem, aí eu digo, certo, ali tem a 35 quilômetros daqui, 40, tem um lugarejo que chama-se Vaca Parida, que tinha um postinho de gasolina, sem cobertura, sem nada, tudo primitivo. Então chamava-se Vaca Parida, porque algumas vacas pariam uns bezerros por lá e deram esse nome. E então, digo, certo, vamos pôr aqui égua que deu cria ontem, como que vamos pôr? Mas me surgiu uma ideia que eu vou contar para vocês e pegou. Chapadão é um chapadão, uma planície colossal. Eu digo, Chapadão não pode perder o nome. Como era estado do Mato Grosso do Sul e o tal de Chapéu Azul tinha mudado para distrito de Indaiá do Sul e que viria até essa baixada aí em frente, que é do córrego Pasto Ruim. Então, para lá do córrego, dessa baixada para lá, era Indaiá do Sul. E para este lado, aqui seria Capela. É um lugar daqui a mais de 80 quilômetros, perto de Costa Rica, nessa direção. Então, é Capela. Mas teria sempre o apelido de Chapadão do Pouso Frio. Por quê Pouso Frio? Porque o nível desse chapadão está a mais de 800 metros. Lá exatamente no Pouso Frio daqui, a 35 quilômetros, o nível do mar está a mais de 860 metros. E de lá até aqui baixa um pouco e ainda estamos a mais de 800 aqui na nossa cidade. Tudo bem, então não quiseram homologar Chapadão Gaúcho. Aí eu botei, me deu um estalo, Mato Grosso do Sul, Indaiá do Sul, e o povo do Sul, que estava povoando aqui, porque ninguém acreditava nessas terras desvalorizadas, desde que Brasil é Brasil, nunca produziu nada, tendo os estados vizinhos aí, São Paulo e Goiás, Minas Gerais e tudo ao redor, não sabia que essas planícies poderiam produzir alguma coisa. E o meu povo do Rio Grande do Sul era
especialista em plantar em chapadões, em terras de campo. Então eu vim aqui com essa gauchada que virou as terras e chovia razoavelmente muito bem. Ficamos sabendo como é que é, consultando uns vovô da região aí, daqui a 80 quilômetros, me informei como é que era a chuva, e de outros lugares aí, até é uma família, Sebastião Garcia de Almeida. Falei com ele, digo, olha, seu Júlio, aqui tem época das águas e época, né, da seca, da estiagem. Então, mas é muito chuvoso aqui, tantos meses do ano. E daí eu peguei as terras, peguei uns saquinhos de terra, cavoquei por aí e levei até Porto Alegre e verificamos que era terra de campo, que precisaria tantas toneladas de calcário para corrigir. E foi o que aconteceu, e ficamos então o grande chapadão improdutivo para tanta gente desse Brasil, mas menos para os gaúchos. Viemos aqui e corrigimos e deu isto que você viu, que essas terras valem igual a São Paulo, igual ao Paraná, igual ao Rio Grande do Sul, igualou tudo esse Brasilzão. E povoamos então Mato Grosso acima, aí para Cuiabá, todo esse lugar, Primavera, e muitas cidades, que quando eu cheguei aqui, o estado, nessa posição sul, teria 27, 30 municípios. Hoje somos nos 80 municípios. O Mato Grosso do norte de Cuiabá, aquela região toda lá, Barra do Garça e outros, que tinha município que nem Barra do Garça, Chapada dos Guimarães, um município com mais de 600 quilômetros de comprimento, o município. Então, se tinha uns 30 municípios, que tinha Diamantino, Nobres, Rondonópolis, Alto Araguaia. Então foi povoada essa imensidão, e hoje é mais de 150 municípios, mas não tem nem um município e também nem um plantadorzinho de grão de soja, de milho, de algodão, assim a nível desse povo do Rio Grande do Sul. Então não teria nada antes deste lugar. Aí quando se divulgou no sul do país que o Brasil Central não estava descoberto, eu com esse aviãozinho que estamos fazendo a réplica aí para homenagear esse avião, e o aviador que não morreu ainda e que está com muitas mil horas de voo, mais de 3 milhões de quilômetros voado, 3 milhões, tudo com caderneta, registrado, porque sempre se remetia essas horas de voo para o Departamento de Aviação Civil no Rio de Janeiro. Hoje é ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, se remetia, e eu guardei essas cadernetas no cofre, tenho até hoje pilha de caderneta, praticamente o nome de cada cliente que eu trouxe aqui, cada momento de voo, tudo, porque era tão controlado naquela época, que era a época da ditadura militar no país. Então era o militarismo cuidando o avião, parecia que vinha da lua, então era controlado, fiscalizado. Então eu registrei isto, e isso está servindo de história para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Então se veja, começou-se a agricultura naqueles anos aqui, não era financiado porque não conhecia as agências bancárias, que era
daqui até a primeira agência era 220 quilômetros. Outra para cá, 200 quilômetros para Campo Grande, 300 quilômetros na reta. Então, não era conhecido isso que produzisse, também não financiava. Aí, eu como tinha conhecimento de pessoas do Rio Grande do Sul, diversas, ministro tal, Alberto Hoffmann, Arnaldo Preto e tantos, inclusive o presidente da República é gaúcho, lá daquela região da Baixada do Rio Taquari, lá pertinho de Porto Alegre. Então o presidente Ernesto Geisel, o general, era presidente, também sabia da agricultura do Rio Grande do Sul. Aí eu fui explicar lá para ver se conseguiria financiar esses meus primeiros moradores aqui, que foi em breve, se cresceu. Hoje, entre os agricultores e a povoação em torno do loteamento, está passando de 25 mil habitantes. Então, vocês vejam, comecei com 1 habitante, o primeirinho em cima do Chapadão foi meu colega de quartel, que eu ia no quartel em Santo Ângelo, e ele foi meu colega, e eu fui procurar ele comprou uma área aí, estão até hoje aí os familiares. Então você veja como é que eu comecei. Então Brasília, aqueles ministros foram ter com o ministro atual do governo do presidente Geisel e mandou o ministro vir conhecer o meu projeto de colonização. E ele viu porque esse ex-ministro Alisson Paulinelli, que veio me visitar na minha fazenda, veio com 12 pessoas num avião bandeirante da Força Aérea Brasileira, e então viu a minha produção, que o satélite americano também tinha passado, o satélite filmou que na minha fazenda, no meu bloco lá na minha ponta, tinha soja. E 18 quilômetros para a direita teria 3 bananais. Então folha larga teria lá no meu canto o primeiro plantador. Daí foi considerado que eu sou o mentor do primeiro soja aqui, conforme o satélite americano. E eu tenho esse mapa do IBGE na minha parede lá para guardar isto. Duas coisas importantes: o nome do lugar, que foi apelidado de Chapadão dos Gaúchos pela aeronáutica, e o IBGE, que fez, os americanos filmaram aqui a aerofotogrametria e disse que o primeiro soja foi lá. Tudo bem, então eu fiquei o mentor do soja inicial. E daí começou-se a levar a notícia para o sul do país. Quando eu comecei com um avião que era esse tipo aí, o Rio Grande do Sul tinha 5. Tinha em Caxias do Sul, tinha um, Carazinho tinha outro, Passo Fundo tinha outro, Santo Ângelo tinha um, e São Borja também tinha, mas eram aviões da escola. E daí usaram um pouco também para fazer algum táxi aéreo para cá. Eu alarmei lá em todos os aeroportos por lá. E então, anos 72, 73, quando foi no ano 77, que nem a cidade de Cascavel tinha um aviãozinho particular de uma madeireira. E quando nós vimos, Cascavel tinha 46 aviões. E praticamente essa gente puxando, fazendo táxi aéreo pro Nortão. E daí fizemos numa reunião de pilotos, nós fomos ver mais ou menos, era 300 aviões do sul puxando gente para o centro-oeste. Então foi uma explosão. Cooperativa de Juí, cooperativa de Cascavel, Paraná, e foi aquele reboliço. E verifiquem vocês, se querem saber alguma coisa, veja que até eu conheci uma pessoa
que é o André Maggi, que era de Torres, Rio Grande do Sul, para lá de Porto Alegre, uns 150 quilômetros. E esse André Maggi veio morar no Paraná e criar suínos e comprar umas terrinhas por lá, em São Miguel do Iguaçu, ali pertinho de Medianeira, perto de Foz do Iguaçu. E esse André ficou vendo esse barulho, subiu e criou a cidade de Sapezal. E os filhos dele, que nem o Blairo Maggi, que hoje é senador da República, também foi governador do estado de Mato Grosso. E esse menino tinha poucos anos quando eu conheci, porque o meu primeiro companheiro para ajudar a vender terra aqui, que eu convidei um companheiro, tinha sido sócio do André Maggi, que é pai do Blairo Maggi, que é considerado, entre o Blairo e primos deles, os maior plantador de grão do Brasil e do mundo. Então, que nem os primos do Blairo plantam mais de 500 mil hectares. E o Blairo também vai perto dos 500. Então, ficou o primo dele de sobrenome Schaeffer. Então, é os maior do Brasil, do mundo, em plantação. Uma vez, essa fazenda, pro lado lá da rodovia, que está a poucos metros aí, essa fazenda já foi em primeiro lugar do Brasil. Ficou em primeiro lugar do Brasil em produção de grão, que eu trouxe essa gente aí da Baixada lá de Porto Alegre. A cidade chama-se Campo Bom. Então você vê para lá dessa estradinha, dessa rua, é a divisa. Então para lá dessa rua aí, que é a estrada que viria de São Paulo para os Estados Unidos, tendo só o canal do Panamá para passar uma barca, e iria a Los Angeles, San Diego. E então, você veja, eu vendi essa primeira aí para lá dessa estrada aí da rua, vendi para esses grupos aí, que foi o primeiro, José Vicente da Silva, ex-prefeito de Santo Augusto. Então esse foi o primeiro comprador para eu desenvolver a criação da colonização, porque eles compraram a terra deles e vieram com os trator e vieram fazer roça. E eu, olhando a grande região, comecei, sabe o que? Ser corretor, procurar donos de terra e ir ao Rio Grande do Sul, trazer interessados para comprar. Muitos lá de Pelotas, lá de Porto Alegre, lá de ali do lado de Novo Hamburgo, Campo Bom, e trazendo essa gente para esse Brasilzão, que numa reunião que estava junto comigo, o ex-presidente Geisel, junto com dois ministros, Arnaldo Prieto e Carlos Alberto Chiarelli, da Educação, outro era ministro do Trabalho, em Campo Grande. Então ele disse que essa do Júlio era válida trazer gente da indústria do Rio Grande do Sul, e foi o que aconteceu, diversas. Só aqui no Chapadão eu trouxe 3 indústrias fortes, que é a Fazenda Campo Bom, que é Calçados Reni, trouxe a Iaco, onde hoje produz álcool e está dando andamento em produção de açúcar. É uma fábrica das mais modernas da América Latina, fica aqui no meu município. É gente que eu trouxe do Rio Grande do Sul. E também trouxe o calçadista Catleia, ali a Iaco os calçados Glorex. Hoje eles fabricam calçados até no Panamá. Então você veja como é que aconteceu, para vocês, se querem ouvir um pouco do meu conhecimento, do que eu passei. Então colonizei muito, levei
levei gente para o Nortão, andei em tudo que é lugar, Primavera do Leste, que está uma potência com mais de 60 mil habitantes, e outros, que nem Sapezal, o André Maggi, o pai do senador Blairo. Então, povoou lá, chama-se Sapezal. Aí foi uns gaúchos e fizeram Comodoro, era meus companheiros de voar avião, o Mazzucchi fez uma cidade de Comodoro. Eu sei que até há pouco tempo a esposa dele era prefeita lá. E também Campos de Julho, também é gauchado, povoou Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde. Começou com umas terrinhas de Incra de 300 hectares para cada morador. E daí foi uns companheiros meus que nós dirigia caminhão junto, quando eu era também caminhoneiro, antes de ser aviador, que já faz mais de 60 anos que eu fiz o meu primeiro voo. Então eu estou voando desde o ano de 1951 e deu certo até hoje. Eu me cuidei muito com condições meteorológicas, a noitada, mau tempo, então durei até agora. E estou fazendo esse monumento para fazer um marquinho depois que eu já estou rodando meus 84 anos. E os 84 anos foi bem aproveitado em prol da minha pessoa, da minha família, que também colaborou muito, e então fizemos tudo isto no Brasil Central. E o que ajudou? O avião. Eu ter feito um cursinho de avião, de aviador, que eu sou da primeira turma de piloto que a aeronáutica forneceu um avião, que nós fundamos um aeroclube e o Departamento de Aviação Civil cedeu uma aeronave, um Piper J3, PPTON. Então, com esse avião, quando recebemos, aí eu fiz o primeiro voo de adaptação e ver como é que era o avião, com o instrutor que nós tínhamos contratado, que chamava-se Líbio Costa. Hoje ele é piloto do governo do Pará. Ele está há muitos anos voando no governo lá, do tempo do Jarbas Barbalho. Então eu fui convidado para colonizar lá. E eu também fui convidado para povoar na Bahia. Antônio Carlos Magalhães me convidou para eu ajudar lá e levar a gauchada para o estado da Bahia, que é a principal cidade agrícola daquele estado lá, chama-se hoje Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem ao filho do Antônio Carlos Magalhães, que é o famoso ACM, Antônio Carlos Magalhães. Então vocês viram o tamanho dessa povoação, que está na Bahia, está no Piauí, está no Maranhão, está no Tocantins, está no nortão aqui desse Brasil, que uma vez, até pouco tempo, o Rio Grande do Sul era o estado mais rico, que mais produzia carne, que produzia grão, que era o soja, que era o trigo, que era o milho, e tudo era o Rio Grande do Sul. Agora subiu a gauchada, somos o maior produtor de grão do país. Quem? Sumir a gauchada que está produzindo. Então o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul praticamente são os estados mais ricos em produção de grão deste país. E nós ficamos o maior produtor de grão do mundo por causa desse povão que entendia de campos e vieram produzir e corrigir as terras do Brasil Central e Norte e Nordeste, e deu essa potência que hoje eu estou dizendo algumas palavras. Eu acho que eu vou parar por aqui, e que o repertório é muito grande, porque eu estou ainda em perfeita ordem, que eu posso voar avião. Tenho 3
aviões na fundação, onde eu fundei a cidade. Eu guardei 3 aviões. Avião de $1.200.000, que eu voei 38 anos, e que eu tô com aquele avião há 38 anos. E tem um outro, eu tenho um Beech Baron, que voa daqui ao Rio Grande do Sul com 2 horas e 30 minutos, 2h35 pisa lá. E o Bonança era 4h10, também voava até lá. E o primeiro avião que eu vim, que é a réplica dessa estrutura aí, eu levava 10h30, 11 horas, porque teria que reabastecer, avião de pouca velocidade. E depois, em breve, eu fiz serviço de corretor e comprei aeronaves sofisticadas de alta velocidade, que nem o Beechcraft, o Baron, o famoso Baron, e eu tenho ele até hoje. Então faz 38 anos que eu tenho o Baron e 40 anos o Bonança. E o outro está há mais de 50 anos, também está comigo. Comprei também e trouxe ali para o povo ver. Eu acho que eu disse algumas coisinhas e muito obrigado. Eu tive colaboração de muitas autoridades, governo, que nem o primeiro governador do estado, o Ari Amorim Costa, me visitou o meu projeto umas 5 vezes, posava na minha casa. Também o governador Wilson Martins, que é meu parente, também, que é o fundador de Dourados, tio-vô dele. E o fundador de Dourados é primo do meu bisavô. Quando fundaram Dourados, durante a Guerra do Paraguai, meu bisavô e um irmão do meu avô esteve em Dourados por 3 anos e meio até retornar ao Rio Grande do Sul. Então, vocês vejam, eu encontrei parentes que vieram do estado de São Paulo, lá de Itapetininga, e da família lá da Vacaria, de Rio Brilhante, naquele lugar lá que é o pai do ex-governador Wilson Barbosa Martins. Então me ajudou muito. Também um governador que me ajudou muito, veio 26 vezes na minha casa. O Wilson Barbosa Martins, eu tenho registrado, veio 11 vezes, ver, comer churrasco, falar, ver a produção, conhecer. E o ex-governador Marcelo Miranda também ajudou muito. Veio aqui 26 vezes, vejo um governador do estado vir visitar a colonização. E teve gente que criticou, contrariou, as dificuldades foram imensas, chamando nós de bombachudos, de burrões, que era uma gente que não sabia nada, estava querendo lograr quem, aí comprando essas terras, se acampando em barraca, em lona, em tudo, porque não tinha morada, não tinha nada. Fui vendendo e fomos se acampando embaixo de lona aí, e já com tratores, mecanizando esse cerradão aí. Então falei um pouquinho, agradeço aos governos. O presidente Geisel foi fantástico, que mandou o ministro da Agricultura ver o meu projeto, e eu convidei ele. Doutor presidente, está convidado para ir visitar meu chapadão e conhecer um projeto que o senhor colaborou muito. Aí o presidente Geisel disse assim: Júlio, moro no Rio de Janeiro, qualquer coisa me convide que eu vou lá dentro do projeto. Muito obrigado. E tenho o carro que também o presidente e os ministros andaram do centro da cidade até o aeroporto. Tomei um café junto com o ex-presidente Geisel e conversamos até chegar o horário dele embarcar para Brasília. Muito obrigado. E falo outra vez alguma coisa. Obrigado.